Olá, tudo bem com você? Eu gostaria de tratar com você hoje sobre um tema que nós já falamos em dois outros vídeos que foram sobre as duas ressurreições. E ficou faltando da gente completar e comentar sobre a segunda ressurreição. Então nós vimos que existem duas ressurreições. Tem dois textos aqui na Bíblia que nos mostram que há duas ressurreições. O primeiro texto está em Daniel 12, verso 2, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Então aqui a gente vê claramente que são duas ressurreições. Uma será para a vida eterna, a outra será para a vergonha e horror eterno. E Jesus confirmou essa verdade de que há duas ressurreições quando ele declarou, está registrado no Evangelho de João, capítulo 5, declarou as seguintes palavras: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, aqui ele disse todos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então Jesus também confirma que são duas ressurreições. Nós já falamos sobre a primeira ressurreição. Nossa grande esperança, né? É a ressurreição dos mortos, quando a salvação de Deus estará completa e nós receberemos um corpo glorioso para vivermos um novo tempo, o tempo da eternidade com Deus. Vivermos na presença de Deus, vivermos desfrutando de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E diz a Bíblia que Jesus ressuscitou para cancelamento dos nossos pecados, né? Nós temos certeza que os nossos pecados foram cancelados porque Jesus ressuscitou. Então, resta, depois da primeira ressurreição, que ainda não aconteceu, virá também a segunda ressurreição. E como será esta segunda ressurreição? Será que é a mesma coisa? Ou o que diz a Bíblia sobre esta segunda ressurreição? Bem, nós já vimos que são duas ressurreições. E é interessante a gente chamar a atenção nesse tema sobre a participação nela. De qual dessas duas ressurreições você tem esperança de participar? Só participa da primeira ressurreição aqueles que estão em Cristo Jesus. No livro do Apocalipse, nós vamos encontrar algumas informações sobre a segunda ressurreição, mas também informações sobre a primeira ainda também. Então eu quero ler no capítulo 20, 4 e 5, que diz o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esses que mantiveram o testemunho de Jesus, mesmo martirizados, mesmo sendo mortos, decapitados, diz aqui, porque o Apocalipse 20 está adiante até mesmo da grande tribulação e está também muito adiante de nós ainda no futuro. Então aqui já está informando como um acontecimento no passado, né? Se bem que ele está no futuro, que eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Aí vem o versículo 5 e diz o seguinte: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então veja bem, a primeira ressurreição é antes do chamado milênio, do reinado de Cristo sobre a terra, que vai durar 1000 anos. Jesus vai reinar sobre a terra a partir de Jerusalém, com todos os seus redimidos, com todos os fiéis que creram nele, e até aqueles da antiga aliança que fecharam seus olhos e entraram na eternidade com esta confiança na vinda do Messias, com esta confiança na vinda do Salvador. Então todos esses vão reinar com Cristo por 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram, diz o texto de Apocalipse 20. O Apocalipse 20 está falando para nós como se estivesse no passado, mas ele está no futuro. Temos que entender isso. Então ele diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E eu quero destacar aqui
o detalhe da segunda ressurreição. Somente depois desses 1000 anos é que vai acontecer a segunda ressurreição. Porque no mesmo capítulo 20, lá na frente, diz o seguinte, que é depois, inclusive, do milênio de Cristo. Aí diz no verso 11, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então haverá um grande julgamento. Na verdade, é o 7º e último julgamento de toda a raça humana. E aqui fala que é o julgamento dos mortos. É interessante a gente entender essa diferença. Aqueles que passaram para a eternidade com Cristo, eles não estão mortos. E eles não morreram. Porque a palavra morte significa separação de Deus. Na verdade, eles estão com Deus, mas ainda não receberam o corpo ressuscitado. Somente o seu espírito está com Deus em felicidade e consciente, mas precisa aguardar o dia da volta, da volta de Cristo, que é chamado de arrebatamento, a primeira parte da segunda vinda de Cristo, ou da volta de Cristo, que é no arrebatamento, quando os santos, quando os fiéis, os justificados pela fé em Cristo, serão ressuscitados e receberão um corpo glorioso. Diz a Bíblia que Jesus trará em sua companhia os que dormem. Então há uma diferença entre os que dormem e entre os mortos. Para a primeira ressurreição só participam os que dormem, porque dormem no Senhor, porque fecharam seus olhos na confiança, na fé, se entregaram a Cristo para perdão dos seus pecados, se arrependeram dos seus pecados e reconheceram que Jesus é o Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Mas os outros não ressuscitaram ou não vão ressuscitar. Por quê? Porque não dormem no Senhor, eles estão mortos. A palavra morte quer dizer separação de Deus. Então aqui em Apocalipse ele usa o termo técnico. Então os mortos, ele diz, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Os livros aqui é uma linguagem antiga. Se fosse numa linguagem atual, eu creio que o Apocalipse diria o seguinte, então foram acessados os arquivos de áudios, de vídeos, de todos os detalhes e até os arquivos dos pensamentos, porque Deus vai julgar os homens pelos seus pensamentos, por suas palavras e pelos seus atos. E é interessante que eu não quero entrar nessa parte do julgamento, que depois nós vamos falar sobre isso. Aqui diz então que deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o inferno também entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Nesse julgamento ninguém é absolvido. Eles são julgados para saberem por que eles não têm Deus, por que Deus não está com eles, por que a misericórdia de Deus não se estendeu até eles, por que a presença de Deus não está com eles, e por que eles estão em vergonha eterna e em desonra eterna. E vão ser lançados no lago do fogo. Por isso que é muito importante nós nos esforçarmos por entrar pela porta estreita, como disse Jesus. Nos esforçarmos por entrar no reino de Deus, por conhecer a Jesus, por se entregar a Ele. Não ficar com críticas e críticas e críticas. Né? É bom que a gente tenha um coração que queira aprender, queira entender. E queira receber a revelação de Deus. Ora, se você recebe o testemunho do homem, por que você não recebe o testemunho de Deus? Deus é verdadeiro, a palavra de Deus não passa jamais. Né? E quem realmente, sinceramente, questionar as coisas diante de Deus e examinar as Escrituras, vai receber as respostas e vai receber convicção no seu coração. Então, esforce-se por entrar pela porta estreita, que é Jesus, por receber Jesus e por participar da primeira ressurreição, porque esta é a ressurreição para a vida eterna. E não entre, não fique de fora, porque a segunda ressurreição será para a condenação e separação eterna de Deus. Se você gostou desse vídeo, curte o nosso canal no YouTube, compartilha com os teus amigos, e se você quiser mandar seus comentários ou alguma pergunta, nós teremos todo o prazer em responder. E não se esqueça, o rei está voltando, é tempo de preparação.